Sobre o que nós vamos falar nessa gravação de hoje. Vamos falar sobre a batalha, porque todo mundo batalha para ter essa pureza sexual. Olha. Tá? Então esse é o tema. Olha. Um tema que vai fazer você pirar, você rodear e você roer as unhas assim, enquanto ouve ou assiste. E é uma luta realmente para todos nós. Toda a família. E eu vou jogar pro pastor Rob aqui, primeiramente, o porquê desse start em falar sobre isso, em se dedicar, inclusive, acompanha as redes sociais do Rob nesse tempo, está sendo utilizado muito para esse fim, para poder auxiliar nesse sentido. Por que esse start, pastor Rob? Então, eu sou pastor aqui na Onda já há 2 anos, mas antes disso já pastorei durante 12 anos, ou seja, nesse período de pastoreio, uma das coisas que eu percebo dentro da igreja é a necessidade de tratar desse assunto de sexualidade com as pessoas de forma geral. Então, o ensino acontece através da pregação, dos discipulados. Perfeito. Porém, de uma forma mais específica, há um tempo eu já tenho trabalhado com homens sobre um livro que se chama A Batalha de Todo Homem. E esse livro é excelente, inclusive recomendo para quem quiser depois se aprofundar mais nesse assunto. Esse livro é uma ótima ferramenta. Através desse livro eu comecei a trabalhar mais especificamente com alguns homens sobre esse assunto. E aí compartilhei sobre isso com o pastor Lipão. Disse, pastor, eu preciso falar mais sobre esse assunto. E o caminho que nós encontramos para isso é através de um curso, onde nós estamos aí durante 5 semanas detalhando esse aspecto, enfim, falando sobre isso. Mas por que falamos sobre isso de forma tão direta? Porque nós vemos o quanto isso afeta a família, afeta o trabalho, o quanto isso afeta o serviço dentro da igreja local, o quanto afeta o ministério da pessoa. Enfim, afeta toda a vida. A sexualidade é algo que envolve o ser humano e que faz parte da vida dele. Sim. Desde a sua tenridade, ele já tem um encaminhamento para isso, óbvio, que vai se desenvolver na puberdade, né? E quem tem um filho aí adolescente vai ver isso. Ou você pode lembrar da sua própria adolescência, né? Como que foi o aflorar, o despertar de repente para essa questão. E quando você percebe que todo ser humano aflora para a sexualidade e aí precisa então trabalhá-la, você percebe que entra um grande problema, que é o quê? Nós somos pecadores em essência. E como somos pecadores, nós deturpamos aquilo que Deus criou. A sexualidade em si é um presente dado por Deus e é perfeito como Deus a criou. É importante falar isso porque as pessoas às vezes começam a olhar, inclusive, para o sexo como se fosse algo ruim. Pelo contrário. Não vamos demonizam, falar sobre, né? Não vamos falar sobre isso, não. Não, pelo contrário, é algo maravilhoso. Você tem um livro na Bíblia dedicado a falar sobre a intimidade de um homem e de uma mulher, Cantares de Salomão. Verdade. E se alguém disser algo diferente sobre isso, eu vou pedir para reler só o texto. Só leia lá e perceba. Eles estão falando de intimidade entre um homem e uma mulher. E é tão belo, poético, né? Sim. Que você percebe como foi criada a sexualidade para ser um prazer. Até é uma das coisas que eu, dando aula de filosofia, né? Eu ensinei para os meus alunos, né? São os aspectos da sexualidade, fazendo eles refletir sobre esse assunto. Envolve tanto a procriação, que é óbvio, né? Para ter filho é necessário ter o ato sexual, mas também um prazer que Deus concedeu ao homem. E se não fosse um prazer, Deus não colocaria terminações nervosas, onde nós sentimos essa alegria, enfim, esse êxtase, tudo isso que está relacionado à sexualidade. Então, foi criado por Deus para procriar e foi criado por Deus para o prazer. O problema é esse pecado desgraçado que tem em nós, que puxa tudo que Deus criou tão belo e perfeito para um lugar diferente e deturpa isso que Deus criou. Começa já pelo estabelecimento de um relacionamento. Deus criou relacionamento entre um homem e uma mulher. E o que você vê hoje em dia? Poligamia, poliamor. O que você vê hoje em dia? Swing. Você vê tantas outras formas de viver um relacionamento que foge ao padrão já que Deus estabeleceu. Sim. Por aí você já começa a perceber como o ser humano ele fugiu do padrão que Deus estabeleceu. Seguindo, você vai percebendo essa fuga do padrão que Deus estabeleceu quando nós enxergamos em diversos lugares
a exposição de algo que deveria ser íntimo, de algo que deveria ser pessoal. A sexualidade é uma experiência entre um homem e uma mulher, mas não para ser vivida na praia, não para ser vivido na rua, diante das pessoas. É uma questão íntima, é uma questão dos dois, entre um e outro. O corpo ele deve ser guardado e preservado entre um e outro. O toque, enfim, em todos os sentidos. Mas nós vivemos numa sociedade sexualizada. Sim. Uma sociedade onde cada vez mais se torna natural expor o corpo. E aí tu vai ver uma propaganda de futebol, de uma cerveja, uma propaganda de qualquer coisa. Vai ter uma mulher com um biquíni, vai ter um homem sensualizando e por aí vai. Você percebe isso claramente. Até mesmo, né? Não sei qual é a idade do Giovanni, mas eu acho que o pastor Rob já passou também alguma situação assim. Lá parece que hoje a gente vive de Babilônia, né? Porque assim, eu lembro, meu pai não tinha TV em casa, era nessa época ainda, né? Mas as próprias novelas não eram tão escrachadas como são hoje. Antes, quando o casal chegava um perto do outro, já mudava de cena, né? Hoje em dia, cara, só falta mostrar o ato em si, assim, né? Que a gente acompanha. Então você vê realmente a sociedade meio que tratando isso como uma normalidade, uma tranquilidade, tentando mostrar que não é deturpado. Que é normal. Acredito que a sociedade ela tem perdido essa ideia dessa pureza, né? Então, essa pureza sexual deixou de ser pura há muito tempo. Faz muito tempo, assim. E hoje não é nem só TV, né, John? Porque a TV hoje ainda está escasso. O pessoal já não está mais na TV aberta, já tem muito canal fechado. Mas hoje tu vê isso exposto. Cara, que eu fico com vergonha, às vezes, de algumas cenas, por exemplo, de filmes ou de séries, eu fico com vergonha. Eu falei, cara, como é que consegue o marido dessa pessoa ou a esposa dessa pessoa permitir que esse ator ou atriz... Não estou nem falando de só um teatro. Como é que consegue? Porque eu morreria de vergonha.